Olá, meus amados, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Nós queremos agradecer por você estar aqui acompanhando conosco essa série sobre o futebol. E agora nós vamos para a terceira parte. Nós havíamos falado no vídeo anterior sobre a escola de Battle Creek e agora nós vamos viajar juntos para a Austrália, para nós vermos ali uma outra escola modelo, que foi a escola de Avondale. E o que aconteceu ali, como foi todo o desenvolvimento dessa escola. Quero relembrá-los também que nós temos outros episódios, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e agora nós estamos no quinto, que está dividido em algumas partes. A primeira, nós já falamos também, a segunda, e agora nós vamos para a terceira parte, que nós colocamos ali uma frase, que foi uma frase de Ellen White. Nós vamos descobrir em que contexto que ela disse isso, Satanás e seus anjos ali estavam. Onde que Satanás e seus anjos estavam? Nós vamos descobrir isso hoje, pela graça de Deus. Eu quero convidá-los, antes de mais nada, para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui no nosso canal, compartilharem com mais pessoas. Esses vídeos têm sido uma luz para muita gente e nós estamos glorificando e louvando a Deus por isso. E para começar mais esse vídeo, vamos juntos fazermos uma oração? Nosso bom Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos agora acerca do que aconteceu na escola de Avondale. Teu Espírito, mais uma vez, abre nossa mente para essa questão tão importante que tem que ver com a nossa espiritualidade. Que o Senhor nos dê o Espírito de Cristo, Senhor, para que nos submetamos a toda a Tua vontade. É a nossa oração, guia-nos, abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Então vamos lá, vamos começar. A Austrália, ela é uma terra que ama esportes. Esse homem chamado Mark Teran, observando o amor dos australianos por esporte, ele exclamou o seguinte: repousante Austrália, onde aparentemente é sempre um feriado e onde, quando você não tem férias e nada mais para fazer, é sempre uma corrida de cavalos. Então a Austrália é um país, é uma terra que ama os esportes. Então, de fato, estabelecer uma escola para jovens, para treinar jovens missionários, já seria por si só um desafio relacionado a essa questão dos esportes. Se a escola fosse na cidade, então, muito pior. No entanto, nós vamos ver qual é a orientação de Deus em relação a isso. Vejam só o que aconteceu em 1899. Ellen White, ela estava em Sydney, na Austrália, quando se deparou com uma enorme multidão em uma das ruas. Vamos ver então o que ela viu. Desejamos levar os alunos para longe da atmosfera suja da cidade. Não que Satanás não esteja aqui. Ele está aqui, no caso no campo, Mas estamos tentando fazer todo o possível para colocar os alunos nas melhores condições, a fim de que possam fixar os olhos em Cristo. No campo, eles não estão perto da tentação das corridas de cavalos e das partidas de cricket. Certa vez, em Sydney, vi uma grande multidão em uma das ruas. Centenas e centenas, e posso dizer milhares, estavam reunidos. Qual é o problema? Eu perguntei. É por causa da partida de cricket, foi a resposta. E enquanto os homens jogavam cricket e outros assistiam ao jogo, Satanás estava jogando o jogo da vida por suas almas. Portanto, decidimos localizar nossa escola onde os alunos não assistiriam a jogos de cricket ou corridas de cavalos. Estamos exatamente onde Deus quer que estejamos, e muitas conversões ocorreram nesta escola. Louvado seja Deus. Então, vamos perceber aqui que o plano de Deus é que as escolas elas estejam localizadas em que lugar? Estejam localizadas no campo. Não que não vá haver tentações ali no campo, também vão haver tentações. Mas tanto quanto possível, nós precisamos localizar as nossas escolas longe das cidades, a fim de que possam fixar os olhos em Cristo, como está escrito aqui. Então, enquanto os homens estavam ali jogando cricket, assistindo a esses jogos, Satanás também estava jogando o jogo da vida por suas almas. E aí Ellen White mostra que em Avondale não poderia se cometer os mesmos erros que foram cometidos em Battle Creek. E aí ela traz uma carta que ela envia para a Austrália, dizendo aqui o seguinte: durante a noite foram-me reveladas algumas coisas concernentes à obra e à escola que logo será aberta nesta localidade, no caso, na Austrália. Fui advertida a não andar no terreno que muitos dos professores de Battle Creek têm andado em sua experiência. Continua.
A questão da recreação foi aí apresentada numa roupagem ilusória. Então, a gente lembra o que tinha lá em Battle Creek, né? Tinham jogos, né? Esportes ali acontecendo. E ela fala que aquilo ali era uma recreação. Eles diziam ser uma recreação, só que tudo aquilo ali que estava sendo feito como recreação foi, na verdade, uma roupagem ilusória. Era uma ilusão do que realmente deveria ser recreação. Ela continua. Se não há em nossas escolas uma educação, em muitos aspectos, de caráter totalmente diferente da que tem sido ministrada em Battle Creek, então não temos necessidade de fazer gastos na compra de terra e com a construção de prédios. Os alunos enviados à escola com o propósito de receber uma educação que os torne evangelistas, ministros e missionários em países estrangeiros têm ficado com a ideia de que os divertimentos são necessários para assegurar-lhes a saúde física, enquanto o Senhor lhes tem mostrado que o melhor caminho é tornarem o trabalho manual parte de sua educação em lugar dos divertimentos. Então veja, desde Battle Creek, que foi a primeira escola denominacional adventista, Deus estava querendo mostrar que o propósito da educação que deveria ser recebida em nossas escolas deveria ser para tornar homens e mulheres evangelistas, né? Os homens pastores, ministros, e também tornar os nossos jovens missionários para irem levar o evangelho, a verdade presente, em países estrangeiros, em lugares onde não havia a pregação da verdade presente. Portanto, falta muito em nossa educação quando nós formamos meros profissionais. Os profissionais são importantes, mas nós deveríamos ser profissionais, aquela profissão deveria ser um disfarce para aquilo que realmente eu sou, um evangelista, um missionário, buscando introduzir ali o evangelho, fixar a bandeira do príncipe Emanuel, conquistar novos lugares para Cristo, novas pessoas para Cristo. Então veja, infelizmente a gente perde o propósito de vista da nossa educação quando nós nos tornamos meros profissionais, introduzimos ali o divertimento. Aqui ela fala que os jovens iam lá para as escolas com a ideia de que o divertimento, os esportes faziam parte da educação deles. Então, Deus ele precisa que nós levemos avante a obra da educação, mas diversa do que foi feito em Battle Creek. No entanto, o que aconteceu foi que repetimos os erros, vez após vez, do que foi feito em Battle Creek, infelizmente. E aí ela estava agora aqui tentando se certificar de que esse mesmo erro não se repetisse ali na escola de Avondale, onde ela estava ali mais de perto agora, acompanhando o seu desenvolvimento. Só que aí, em 1900, acontece algo. O que aconteceu no Avondale College em 1900? Essa daqui é uma foto, né, já de 1925. Ellen White já havia morrido. Mas agora, veja que interessante. Em 1900, houve um dia de feriado. E os organizadores, os administradores da escola, alguns que estavam ali, eram de Battle Creek. Por isso ela tinha esse cuidado de falar, a gente não pode cometer o mesmo erro que foi cometido em Battle Creek. Então, nesse dia de feriado, ia ter de manhã Ellen White falando aos jovens, aos professores, e à tarde eles iam passar em recreação. E sem Ellen White saber, eles haviam comprado alguns equipamentos para praticar esportes ali naquela tarde. E ela não permaneceu ali durante a tarde. Só que à noite, Deus mostra em visão algo para ela. Então, vamos ver o que aconteceu em Avondale nesse momento, no ano de 1900. Em abril de 1900, foi designado na escola de Avondale um feriado para os obreiros cristãos. O programa do dia incluía uma reunião na capela pela manhã, reunião em que eu e outros falamos aos alunos, chamando-lhes a atenção para o que Deus operara no estabelecimento dessa escola e para seu privilégio e oportunidades como estudantes. Esse texto aqui que nós estamos lendo, ele está no Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, a partir da página 348 que nós estamos lendo. Então, vamos ver como continua. Após a reunião, o restante do dia foi passado pelos alunos em várias brincadeiras e esportes, alguns dos quais eram frívolos, rudes e grotescos. Então, percebam aqui as palavras que estão sendo usadas para aquele tipo de esportes e brincadeiras que eles praticaram durante aquela tarde. O que significa frívolo, rude e grotesco? Frívolo, o dicionário traz como que é ou tem pouca importância, inconsistente, inútil, superficial. Rude, desagradável, duro, insensível, não cultivado, agreste, inculto, que apresenta asperezas, áspero, rugoso, imprevisto e rápido, brusco, pesado, impulsivo,
Então a gente começa a perceber que provavelmente nessas brincadeiras, esportes, se houver algum empurrão, algum contato físico, né, alguma coisa assim, muito superficial, muito terreno, carnal, nós podemos dizer, e grotesco, que para mim parece ser a palavra mais forte aqui, ou o que se presta ao riso ou à repulsa por seu aspecto inverossímil, bizarro, estapafúrdio ou caricato. Palavras até que a gente precisaria buscar mais no dicionário, né? Mas vejam, o que aconteceu ali foi algo que desagradou os anjos, desagradou a Cristo. E Ellen White descreve tudo o que aconteceu e foi mostrado para ela em visão durante a noite. O que aconteceu ali foi frívolo, rude e grotesco. Eu fico pensando nas brincadeiras e nos esportes que se praticam hoje entre nós, nos acampamentos, nos retiros, né, entre os jovens, os adultos entram na festa também. O que será que o Espírito de Deus, o testemunho do Espírito de Profecia diria? O que Cristo acharia de tudo isso que tem acontecido? Será que também não seria frívolo, rude, grotesco? Nós precisamos pensar sobre isso. Então vamos avançar. Como que continua? Ela diz, durante a noite fui testemunha do que se realizara nos terrenos da escola. Os alunos que tomaram parte na grotesca pantomima, uma palavra, né, que significa mentira ardilosa, embuste, ou seja, tudo aquilo que aconteceu foi uma mentira ardilosa, um embuste apresentada. Tudo isso foi apresentado a ela. Aí ela diz, tudo isso representaram a mente do inimigo. Alguns por maneira deveras imprópria. Ela ainda diz, foi-me apresentada uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam jogando partidas de tênis e de cricket. Então, um dos esportes ali, né, 2 dos esportes que eles estavam praticando eram tênis e o cricket. Aí ela diz o quê? Que foram-me dadas, então, instruções quanto ao caráter dessas diversões. E ela fala, elas me foram mostradas como uma espécie de quê? De idolatria, como os ídolos das nações. Então, quando a gente tem falado aqui que é religião, é idolatria, aqui está o testemunho direto do que foi mostrado a ela em visão. Deus revelou isso, de que tênis, o cricket e todos os esportes, futebol, basquete, todos esses esportes competitivos, esses esportes que são diversões, distrações, eles são uma espécie de idolatria, são ídolos das nações. Então, foi isso que aconteceu. E aí continua. Havia no campo de esportes, agora olhem só, prestem atenção no que vai ser dito aqui. Havia no campo de esportes mais que espectadores visíveis, ou seja, mais do que humanos ali. Ela diz, Satanás e seus anjos ali estavam. Queridos, agora a gente se lembra aqui do subtítulo que a gente colocou ali no início, né, desse vídeo, dessa parte 3. Satanás e seus anjos ali estavam. Eles estavam aonde? Eles estavam no campo de esportes. Você já parou para pensar nisso? Quando você está ali jogando futebol, jogando handebol, basquete, tênis, não sei, seja lá o que for. Quem que está ali? Satanás e seus anjos ali estavam, ali podem estar, ali estão, no campo de esportes. E eles estão fazendo o que ali? Veja, continua. Estão ali produzindo impressões nas mentes humanas. Anjos de Deus que ministram aos que hão de herdar a salvação também se achavam presentes, não para aprovar, mas para dar sua desaprovação. Então os anjos de Deus também estão ali. No entanto, para demonstrar a sua desaprovação. Termina assim o texto. Sentiam-se envergonhados de que tal exibição fosse apresentada por professos filhos de Deus. Quem se envergonhava? Os anjos de Deus, que, conforme Hebreus 1,14, são enviados como espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eles ficavam envergonhados de ver aquilo, de ver aquela exibição. Satanás e seus anjos ali estavam impressionando, colocando impressões nas mentes humanas. E nós vamos ver ainda mais, não nesse vídeo, mas no outro, que não só os anjos de Deus ficam envergonhados, impressionados com tudo isso, mas o próprio Satanás, ele fica boquiaberto de ver os seres humanos, né? A gente vai descobrir no próximo vídeo o que acontece. Então veja, os anjos de Deus estão ali, mas eles ficam envergonhados.
de que tal exibição fosse apresentada por professos filhos de Deus. Aí continua, as forças do inimigo obtiveram decidida vitória, sendo Deus o quê? Desonrado. Aquele que deu a vida para purificar, enobrecer, santificar os seres humanos, foi ofendido com o que ali se fez. E aí a gente faz muito pior hoje, porque a gente não separa um dia de recreação e faz aquilo, mas a gente está organizando, nós estamos organizando competições, né, interescolares, escola contra escola, instituição contra instituição, e aí no final tem toda aquela celebração, aquela comemoração, o homem sendo exaltado, o orgulho, né, o ego ali dos seres humanos, e professos filhos de Deus se organizando nesse sentido. Queridos, prestem atenção nesses textos, leiam com oração e deixe que Deus fale ao seu coração para que de fato nós possamos deixar todas essas coisas para trás. Aqui nós temos Arthur White, que é neto de Ellen White, e ele tem um artigo, está em inglês, chamado Esportes nas Escolas Adventistas. Você pode acessá-lo também, o PDF, na internet. E ele comenta sobre essa situação e ele diz assim, ó, e aí a gente pode tirar uma aplicação aqui para nós. Quando um grupo de jovens cristãos ou membros de uma igreja ou uma família institucional se reúnem para um dia de recreação, eles podem jogar. Há certas brincadeiras, certos jogos que são lícitos, que não há competição, que não há contatos físicos, que não há conflitos. Depois de algumas horas juntos, os jogos terminam e o dia foi de recreação. Então, um dia que a gente vai num rio, a gente vai numa cachoeira, a gente faz uma trilha, né, junto ali, contemplando a natureza. Foi um dia de recreação, um momento prazeroso que é um dever, né, as recreações. Enfim, aquilo ali terminou, passou, pronto. Agora, quão diferente de um programa que exige horas de treinamento dia após dia, glorificando certos jogadores e desenvolvendo equipes para uma competição altamente emocionante, onde alguns fazem o exercício enquanto os outros ficam por perto gritando. Isso não é recreação verdadeira. A diferença é óbvia. Aí agora ele fala, Ellen White, no caso, viu que se os adventistas do sétimo dia quisessem cumprir a sua designação divina, as nossas escolas deveriam estar longe da excitação dos esportes e das celebrações nas cidades. Então, isso é muito claro quando a gente começa a ler. Está tão claro, nós estamos lendo aqui muitos dos textos que trazem isso, né, a respeito da vontade de Deus, do desígnio de Deus para as nossas escolas. Elas deveriam estar longe da excitação dos esportes e das celebrações nas cidades. E aí, nesse artigo aqui, que nós já vimos ele na parte anterior, o autor ele conclui mostrando o seguinte para nós, e a gente conclui aqui a história de Battle Creek e a história de Avondale. Ele diz, os incidentes de Battle Creek e Avondale indicam claramente que Ellen White foi guiada por Deus para defender fortemente um programa educacional baseado em trabalho manual sem esportes organizados. Esse ideal tão difícil para os primeiros líderes parece ainda mais desconcertante agora. Então, para a gente já ir concluindo essa parte aqui, eu quero ler esse artigo, algumas partes desse artigo que eu achei muito bom, do Dr. Ronald Graybill, na revista Ministry, que é uma revista, como a gente já mencionou aqui, para pastores, anciãos, líderes da igreja. Foi escrito em julho de 1974, e o título é Ellen White e os esportes competitivos. Aqui a gente tem uma foto, né, do Battle Creek Baseball Club, né, um grupo ali de beisebol do Battle Creek, e essa foto é de 1892, e aí ele vem discorrendo quase que um desabafo, uma confissão, né, do que tem sido os esportes competitivos dentro da Igreja Adventista e o que significa para ele também. E eu peguei mais essa parte do que significa para ele. Ele começa o artigo, né, ali na introdução, ele começa colocando esse texto aqui, que é um texto de Ellen White. O Senhor declara que a melhor maneira é, né, os estudantes praticarem exercício físico mediante o serviço manual, deixando que a ocupação útil tome o lugar do prazer egoísta. Então, tem o prazer piedoso, que a gente vai falar, e tem o prazer egoísta. O prazer egoísta é mundano, é terreno. E o prazer piedoso nós vamos descobrir o que é pela graça de Jesus. Então, claramente a orientação é,
Façam exercício físico, mas façam como? Mediante o serviço manual. E aí agora ele traz algumas coisas muito interessantes. Olha só como ele começa aqui. Estou bem ciente de que tais conselhos caem em nossos ouvidos com um baque surdo. Ou seja, dizer que a gente tem que fazer exercício mediante o trabalho manual. Aí ele continua, mas devemos tentar resistir à tentação de ignorar esses conselhos. Quando examinamos os perigos dos esportes atléticos, muitos de nós, se formos sinceros sobre isso, descobriremos que nós mesmos somos vítimas de muitos dos perigos dos quais tão nobremente buscamos proteger os jovens. Devemos ser honestos o suficiente para admitir que nossos próprios gostos e desejos podem, nessa situação, facilmente perverter nosso julgamento ou nossa receptividade à mensagem que o Espírito de Deus quer que ouçamos. Então veja, com esses vídeos Deus quer que você receba uma mensagem direta do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Só que os nossos desejos ou nossas ideias pré-concebidas, elas podem perverter a maneira como nós vamos receber essa mensagem. E aí agora ele está sendo bem sincero aqui, ele está falando o seguinte para nós, há muitas pessoas que são vítimas dos perigos, né, que tais diversões como os esportes eles trazem. E talvez você já tenha visto alguém, né, algum líder da igreja, algum pastor, algum ancião, com o braço quebrado, teve que fazer uma cirurgia no joelho, né, que fraturou ali alguma parte ali, alguma contusão, né, na perna, no pé, enfim. E de fato eu já vi muitas pessoas assim, se incapacitando para a obra do evangelho. É um absurdo, né? Essas diversões são levadas tão a sério e quebra um braço, né? Desloca. Então, vejam, isso é algo sério e nós precisamos pensar sobre isso. Então, nós precisamos examinar e deixar que a mensagem do Espírito de Deus ela vá fundo aos nossos corações. Então, vamos ver como que ele continua. Ele diz assim, quando Ellen White nos diz que, na medida do possível, as instalações para o treinamento manual devem estar ligadas a todas as escolas, somos tentados a rapidamente colocar ênfase na frase qualificativa e decidir que isso é impossível. Então, veja, ela fala o quê? Na medida do possível. Aí a gente fala assim, não tem como, porque não tem dinheiro para preparar aqui instalações para o treinamento manual. Mas tem para colocar as quadras de esportes. Então, o que nós vamos tentar é dar ênfase nessa frase qualificativa, na medida do possível, né? Então, não é possível, porque a gente tem isso, tem aquilo, e a gente vai, né? Os líderes foram arranjando desculpas para não oferecer, né, aos alunos instalações para treinamento manual. Por quê? Porque muitas vezes o desejo, o gosto pelos esportes é quem tomou a frente e decidiu ali o que iria ser feito. E aí ele ainda continua, né? E quando ela continua apontando, né, Ellen White continua apontando que em grande medida tal treinamento supriria o lugar do ginásio com o benefício adicional de proporcionar disciplina valiosa, então nos apegamos com todas as nossas forças àquela frase qualificadora, na medida do possível. Mas aí ele pergunta, mas deveríamos nos apegar a essa frase qualificadora na medida do possível? Veja, a gente vai perceber aqui na próxima parte, a gente vai trazer algumas coisas, alguns conflitos que houveram ao longo da igreja e há pessoas que elas acabam vendo benefícios nos esportes. Só que a gente tem que ver benefício naquilo que Deus diz que tem benefício, ponto final. E a gente vai tentar racionalizar e tal. Mas a gente vai descobrir que não há como. Com Deus é claro. Ele tem tornado claro essa mensagem. Por meio desses vídeos, tem sido um instrumento para tornar claro qual que é a vontade de Deus. Então, nós deveríamos nos apegar a essa frase qualificadora? Não deveríamos estar pensando em maneiras de tornar a serra, o martelo, a chave inglesa, o ancinho e a enxada mais capazes de competir com a raquete de tênis e o taco de beisebol? Ele diz, sou o primeiro a admitir que eu realmente apreciava minhas horas de faculdade na quadra de tênis, mas recentemente tive a oportunidade de questionar a sabedoria daqueles planejadores de currículo que me enviaram para a pós-graduação, sem que eu soubesse como substituir o encanamento dentro de um vaso sanitário. Então veja,
ele mesmo se vê como uma vítima dessa falsa educação, onde ele foi colocado para praticar os esportes que não são úteis para a vida real, para a vida prática, né, para as necessidades de um lar, como um marido, como um homem ali, né, resolver situações, consertar coisas. Ele se viu desqualificado, despreparado para isso. E aí ele fala, né? Se eu tivesse aprendido a usar a serra, o martelo, a chave inglesa, uma motosserra, né? Hoje a gente tem equipamentos elétricos, uma roçadeira, enfim, eu seria muito mais capaz do que eu sou agora. Eu sei usar uma raquete de tênis, sei, né? Talvez aí se a gente falar de videogame, sei jogar ali, sei chutar uma bola, mas o quão útil é isso? Isso não tem utilidade. Se o tempo que a gente gasta nessas coisas nós usássemos para aprender habilidades práticas manuais, há vários benefícios, incontáveis benefícios. Teríamos homens e mulheres mais úteis para a vida e também para o ministério, para o trabalho missionário. Imagina que você chega num lugar que as pessoas ali estão com algo quebrado e você sabe consertar. Então você vai lá e conserta e já abriu o coração da pessoa também para pregar a mensagem para ela. A obra médico-missionária faz isso, mas também, se nós sabemos coisas úteis, isso também será uma forma, né, de nos achegarmos às pessoas. Então ele dá continuidade assim e diz: sem dúvida, parece estranho para nós quando Ellen White diz que jardins, oficinas e salas de tratamento devem ser providenciados em nossas escolas. Mas não é lamentável quando alguém que fez faculdade e fez 3 anos de pós-graduação dificilmente consegue fazer crescer rabanetes na lateral de sua casa? É lamentável. Queridos, existem coisas que são básicas na vida. Uma delas é comer e beber. E com o êxodo rural, nós desaprendemos algo que é essencial à vida, que é plantar o próprio alimento. E as nossas escolas deveriam oferecer oportunidades de nós aprendermos a plantar os nossos próprios alimentos. Que ele está dizendo aqui que ele dificilmente consegue fazer crescer rabanetes na lateral de sua casa. Então, nós precisamos repensar o que realmente é mais importante na nossa formação, na nossa educação. E Deus mostra o que é mais importante. Ele deu o livro Educação e tantos outros livros aí que nós podemos ler e aprender sobre a verdadeira educação. Então, isso é uma questão muito séria, porque a educação ela tem que ver também com a formação do nosso caráter. Tem que ver com sermos úteis ou não aqui nessa terra e também na pregação do Evangelho. Então, basicamente, aqui está um contraste, né? A gente criou essa imagem com inteligência artificial. Então, Deus gostaria que nós aprendêssemos mais a usar as ferramentas, né? Machado, facão, a foice, tesoura de poda, enfim, do que aprender a usar a raquete de tênis, chutar uma bola. Então, qual fruto é melhor? Seja sincero agora com você mesmo. Qual é o melhor fruto que poderia ser visto nas nossas vidas? Saber chutar uma bola, saber fazer um arremesso, ou poder colher frutos, né? Como um carpinteiro, produzir aí uma cadeira, uma mesa, marceneiro, né? Carpinteiro, fazer o telhado de uma casa, ou construir uma casa. São habilidades úteis que Deus deseja que nós aprendamos. Então, o fruto da verdadeira educação é muito melhor do que o fruto da falsa educação. E isso é um fato. Então, Deus mostrou, por meio da vida de Jesus, a superioridade da verdadeira educação em relação à falsa educação, onde Satanás tenta introduzir os esportes. Então, por meio da vida de Jesus, foi demonstrada a superioridade da verdadeira educação. A gente consegue ver os frutos na vida de Cristo. Na educação de Jesus não houve os esportes, ele não aprendeu sobre os esportes, ele aprendeu sobre o trabalho útil, né? E o resultado disso se vê na sua vida, no seu caráter, no seu ministério. E aí a gente termina aqui com mais algumas falas aqui do Dr. Ronald, que ele continua dizendo: como eu consegui passar por 18 anos de educação adventista e não saber como manter um gramado vivo? Não quero me afastar dos conselhos de Ellen White. Só quero sugerir que, se tivessem sido seguidos, eu poderia saber tanto sobre como tornar meu lar atraente, agradável e valioso, quanto sei sobre como fazer lances livres. Preciso saber agora mesmo como calafetar minha chaminé. Duvido que algum dia eu realmente precise saber
como fazer um arremesso de salto de virada. Então, a gente vê que o testemunho dele realmente é muito interessante. É um desabafo, uma confissão do fruto, né, de uma falsa educação ali ao longo dos anos. E aí a gente vai terminar então agora com essas falas aqui. A participação nos esportes pode mostrar-se excelente para as pessoas do mundo, pois a vida é muito competitiva. Para o povo de Deus, porém, a arena artificial dos esportes pode oferecer antes um preparo desprezível para o estilo de vida de Deus. Então, o estilo de vida do mundo tem lá os esportes, mas no estilo de vida de Deus, seguindo o modelo de Cristo, não há espaço para os esportes competitivos. E ele continua: poderia a participação regular nos esportes confundir também nossa compreensão do prazer piedoso? E o que é o prazer piedoso? O prazer de conhecê-lo e comungar com ele. Então, aqui eu fiz uma afirmação, mas aqui ele está fazendo uma pergunta. Será que quando a gente participa nos esportes, nossa mente não fica confusa em relação ao prazer piedoso, né? O prazer de conhecê-lo, de comungar com ele? Sim, fica confusa. Nossa mente fica confusa porque a gente começa a ter prazer nos esportes, em jogar, em chutar bola e isso e aquilo, mas não tem prazer em ler a Bíblia, não tem prazer em comungar com Deus, cantar hinos, veja, orar, passar tempo orando com Cristo. E aí o salmista diz assim, fizeste-me conhecer a vereda da vida, encher-me-ás de alegria em tua presença, de prazeres eternos em tua mão direita. Então Davi tinha prazer piedoso, prazer de estar o quê? Na presença de Deus, alegria em estar na presença de Deus, prazeres eternos estão na mão de Deus. Deus tem prazeres eternos para nós. E esse prazer está em quê? Em conhecer a vereda da vida, em conhecer a vida de Jesus. Ali na vida de Jesus está todas as alegrias, todas as bênçãos, todas as virtudes, todos os prazeres, toda a satisfação que o homem pode ter. Então, queridos, o prazer dos esportes pode diminuir-nos a capacidade de apreciar os prazeres mais sutis envolvidos no conhecimento de Deus. Se alguma coisa deve inspirar-nos o entusiasmo, o prazer ou o deleite, esta deve ser a cruz de Cristo. Louvado seja Deus, que a cruz de Cristo seja exaltada em nossas vidas. E eu termino com essa citação agora de fato. Faça a juventude da palavra de Deus o alimento do espírito e da alma. Então, o que deve ser o alimento do espírito e da alma? A palavra de Deus. Torne-se a cruz de Cristo a ciência de toda educação, o centro de todo ensino e estudo. E quando você ler o livro Educação de Ellen White, o foco, o centro, o objetivo da verdadeira educação é esse. É trazer Cristo para a alma, é trazer Cristo para a vida. E quando Cristo vier para a nossa vida, por meio da sua palavra, ele não traz consigo os esportes. Ele se torna o centro, a alegria, o prazer de nosso ser. Seja ela introduzida na experiência diária da vida prática. Assim se tornará o Salvador para os jovens, o companheiro e amigo de cada dia. Todo pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Como o apóstolo Paulo, deverão poder dizer: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Louvado seja Deus. Então veja, nós não vamos nos gloriar em fazer um gol, né? Nós não vamos nos gloriar em nosso time ter vencido aquele campeonato, aquele jogo, e nós não vamos nos gloriar dos nossos feitos, dos nossos dribles. Não, mas nós vamos nos gloriar unicamente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o mundo, o futebol, ele vai estar crucificado para mim e eu para o mundo. Porque agora eu estou morto e Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e isso é o suficiente. O meu mundo não é este. Eu almejo e busco por um mundo onde habita a justiça, onde o mundo não haverá pecado, dor, onde não haverá humilhação, o mais forte subjugando o mais fraco, mas todos serão um em Cristo Jesus. Então, amados, aqui nós terminamos
essa terceira parte. Espero que tenha sido de edificação para você. Mais uma vez peço que curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. E aí agora nós descobrimos, né, onde que essa frase apareceu nos textos de Ellen White, nesse contexto, né? Satanás e seus anjos estavam ali aonde? No campo de esportes. Misericórdia, que nós não estejamos onde os anjos de Satanás e o próprio Satanás está ali para colocar impressões negativas, colocar em nós o seu espírito, a sua mentalidade, não. Mas que estejamos onde Cristo deseja que estejamos, ao lado do doente, ao lado do enfermo, compartilhando a palavra, alimentando aquele que está com fome, vestindo-o nu, que ali nós sejamos vistos e ali nós encontremos a Cristo. Que Deus seja honrado, que Deus seja louvado. E em breve nós traremos aí a quarta parte, vai ser o nosso próximo vídeo e você não pede por esperar, tá certo? Que Deus te abençoe, que Jesus te conduza e te dê a sua paz. Tchau, tchau e até.